Olá, meu bom dia a todos. Estamos começando mais um estudo da Palavra de Deus, com base no capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu São João, com o título hoje de Ver para Crer ou Crer para Ver. Ver para crer ou crer para ver. E o verso-chave é o verso 39, que diz: Jesus continuou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Minha saudação a todos. Desejo que o estudo desta manhã possa ser muito gratificante para todos nós. É a minha expectativa. Pois bem, então o capítulo 9 de João, ele é muito importante, ele chega a ser singular, né? Quando pensamos em sua estrutura e propósito. Por isso, antes de expor o texto, é importante visualizarmos como João o estruturou, como ele estruturou este capítulo 9. Interessante. Ele vai dividi-lo em três partes. Primeiro, Jesus cura um cego de nascença de sua cegueira física. Segunda parte, os fariseus se recusam a acreditar no milagre, pois são cegos espirituais. E a terceira parte é Jesus cura o cego de nascença de sua cegueira espiritual. Interessante, vamos ver porque Jesus vai curar de duas cegueiras, né? Primeiro a cegueira física e a segunda a cegueira espiritual. Isto é, duplo benefício, não é? Duplo benefício. Então, meus prezados, o propósito do capítulo 9 de João pode ser observado em três perspectivas, ou em três aspectos. O primeiro, a história do cego foi contada para provar a messianidade de Jesus. Em segundo lugar, a história do cego ilustra e comprova o que Jesus disse sobre si mesmo. E terceira parte, a história do cego ilustra e comprova a verdade que Jesus proclama, ou as verdades, né, que ele proclama. Então, meus amados ouvintes, como complemento deste tópico, é interessante nós observarmos que não foi a primeira e única vez que Jesus curou alguém usando a própria saliva. Não. Nós vamos ver que Marcos 7,33 vai falar de uma cura que Jesus fez de uma pessoa que ela era surda e era cega também. Essa pessoa morava em Decápolis. E Jesus vai utilizar a saliva para curar, né, da sua surdez e, da sua gagueira. Ele era surdo e gago. Não era surdo e cego, não. Surdo e gago. E, de outra feita, Jesus vai curar também em Betsaida um cego. Não é? Vai curar um outro cego em Betsaida, usando também da saliva. Interessante, não é? Então, irmãos, o primeiro ponto desta lição, deste estudo, vai falar sobre a cura da cegueira física, que vai até o versículo 7. A cura da cegueira física. E nesta parte nós vamos observar a compaixão de Cristo curando o cego de nascença. É uma demonstração de que Deus, ele não está alheio, ele se incomoda com o sofrimento humano. Ele se incomoda. E observe que o texto ele declara que aquele homem era cego de nascença.
cego de nascença. O versículo 1 diz isto. E a pergunta dos discípulos era: mas mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Quem pecou? Foram seus pais ou foi ele mesmo? Ele mesmo não podia, né? Porque se ele era cego desde nascença, que pecado ele teria cometido? Mas esta era uma ideia dos judeus, né? Uma concepção deles, de que alguém que era aleijado era consequência de pecados cometidos por eles ou por seus pais. E é interessante, não é? Interessante observar isso. Então isso era objeto da má interpretação bíblica. Má interpretação bíblica. E até hoje é assim. Até hoje é assim. Acham que alguém paga ou alguém vive por consequência de um erro do passado. É horrível isto, não é horrível? Então alguns judeus, irmãos, eles entendiam, não é, que o sofrimento humano era em detrimento, em função de um pecado cometido, um pecado do passado. Então faltava-lhes entender, na verdade, o que diz o profeta Ezequiel no capítulo 18. Né? Então eles iam mais longe quando afirmavam ser possível pecar ainda no ventre. Pecar ainda no ventre de sua mãe. Né? Haja vista que o cego, ele era cego desde o ventre, né? Diz o texto. E eles achavam que fosse possível isso aí. O pecado já havia sido cometido lá no ventre. Então, já a interpretação de Jesus, irmãos, é que o sofrimento humano sempre esteve sob o controle de Deus. O pleno controle de Deus. O propósito é claro. Jesus vai afirmar no versículo 3 que aquela cegueira, não é? Era para que se manifestasse a glória de Deus. Isto é, aquela cegueira seria o motivo para que a glória de Deus fosse conhecida e manifesta na sua cura, naquele momento da cura. Então vejamos que os versos 4 e 5, eles retratam o ensino de Jesus em face daquela situação. Jesus, ele demonstra que aquele milagre deveria acontecer naquele momento, para a glória de Deus, uma vez que seu ministério terreno era temporário. Então, cada coisa que já acontecia tinha uma motivação de glorificação a Deus. Tudo isso aí. Podemos verificar que cada milagre, cada sinal que Jesus operou foi um ensejo para que o nome de Deus fosse glorificado, conhecido e crido. Algo maravilhoso, não é? Então ele vai falar, é necessário que façamos as obras daquele que nos enviou, ou daquele que me enviou enquanto é dia. Ou seja, não havia tempo a perder, porque na noite ou à noite nada se poderia fazer. Então ele diz, é necessário que façamos enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ninguém pode trabalhar. Jesus via na sua missão uma urgência. Trabalhar enquanto é dia, porque quando caísse a noite, ninguém poderia fazer mais nada. Meus amados irmãos, é muito precioso, né, observarmos isto. O que Jesus fala a respeito disto é precioso, né? Então nós vamos observar que esta verdade, ela se torna patente pela cura que se segue. Jesus vai falar que aquilo ali é para a glória de Deus, convém que eu faça a obra enquanto é dia, e parece que ele arregaça as mangas, né? Arregaça as mangas, porque ele vai naquele momento efetuar a cura que vai chamar a atenção de todos. Discípulos, simpatizantes e até dos inimigos, não é? Até dos antipatizantes. Jesus vai chamar a atenção, não é? Então é maravilhoso quando ele fala, quando o texto diz que ele cuspiu na terra
E tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. Aplicou o lodo dos olhos do cego. Então, irmãos, vejam que o elemento de grande significação na cura é a unção dos olhos do cego, com a saliva, a qual, juntamente com o lodo, se atribuía poder curativo. E esta maneira de proceder, ela tinha o objetivo, de criar fé. Fé e obediência. É interessante isto. Não, eu quero que você fique bom. Passa a ver. Não teria nenhuma ação por parte do beneficiado. Não teria, não é? Segue-se então a ordem de ir ao tanque. Jesus faz o lodo, unta os olhos do cego e não diz agora veja não. Agora você vá ao tanque, não é? Vá ao tanque de Siloé para lavar os seus olhos. Vá para lavar os olhos. Então, irmãos, o tanque de Siloé, ele estava situado no Vale de Cedron, né? No Vale de Cedron, ao suleste de Jerusalém. O nome Siloé quer dizer o enviado, não é? Quer dizer enviado. E este era um dos títulos de Jesus. Em São João 13, versículo 16, nós vamos encontrar isto aí. 13, versículo 16. Vamos ver o que nos diz aí, o 13, 16, olha só. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Interessante, Jesus já está falando a respeito dele, né? O título de enviado. Então Jesus tinha esse título de enviado. É interessante, não é? É muito interessante isso aí. Então, meus amados irmãos, a pergunta que precisamos fazer diante do sofrimento é: o que o Senhor quer realizar em minha vida? Estou passando por esta provação, mas o que Deus quer fazer através disto? O que Ele quer fazer em minha vida por meio desse sofrimento que estou passando? Então, rejeite os ensinos estranhos, rejeite, que dizem que o sofrimento é resultado de maldição ou de obra de Satanás. Não, nem sempre. Ali, Jesus deixa claro que não é obra de Satanás, não. Aquilo ali é para que se manifestasse a obra de Deus, para que se manifestasse a glória de Deus. Então, Satanás não vai fazer nada para que Deus se manifeste a sua glória. Não. Ali o motivo não era este. Lembremos-nos de que é Deus o grande administrador da vida humana. Ele pode aproveitar de todos os ensejos, todas as motivações para realizar a sua obra. E nós precisamos estar disponíveis para Ele nos usar, ou consciente ou inconscientemente, né? Isso é interessante observarmos. O pacto da cura, ou o impacto da cura do cego. O que foi que impactou com aquela cura? O que foi? Então, o cego e os vizinhos. Todo mundo vai ser atraído. Todo mundo vai ser convidado a perguntar o que é aquilo. Coisa que nunca se viu, né? Um cego de nascença está agora sendo curado. Como foram abertos seus olhos? Como foram? Todo mundo quer saber. Os vizinhos querem saber. Todo mundo quer conhecer o autor, não é? Daquela maravilha que foi Jesus. Todo mundo quer saber. Porém, o ex-cego não sabe. Ele não sabia. Ele não sabia. Não. Porque enquanto ele era cego, ele não conheceu a Jesus, ele não viu a Jesus, então ele não sabia dizer quem foi. Não sabia. Os cegos e os fariseus, agora.
Agora é uma demanda terrível. Os cegos fariseus. Então, este trecho, que vai do versículo 13 ao 17, né? Este trecho nos revela uma verdade maravilhosa. Cegos espirituais, eles são incapazes de enxergar o modo como Deus age. São incapazes. Porque ainda que vejam, não valorizam, não entendem que aquilo ali seja a mão de Deus. Não, eles não entendem. Eles não vão valorizar isto. Eles não vão ver Deus agindo no negócio. Não vão, não vão. Então o homem que acabou de ser curado da cegueira, ele foi levado para os fariseus. Foi levado para eles, né? O versículo 13. E o fato de ter sido curado num sábado alvoroçou os religiosos da época. O que é isso? Que blasfêmia é esta? Alvoroçou. Então, irmãos, vamos observar que anteriormente Jesus já havia curado um paralítico no sábado. Nós vimos na lição passada, né? Havia curado um paralítico no dia de sábado, o que gerou uma confusão terrível, um conflito terrível, terrível. Então, sobre o sábado, precisamos ver duas coisas que têm de ser consideradas. Precisamos considerar duas coisas interessantes. Primeiro, né? Havia uma discussão sobre não poder fazer massa no sábado. Comida no sábado, nada no sábado, né? Tanto fazia pão ou argamassa. Não podia transformar nada no dia de sábado. E é interessante porque, se você observar, quando você cospe no chão, especialmente no lugar que tem a poeira, observe que vai formar um lodo, né? Vai formar um lodo. E é interessante que para o judeu, isto era um trabalho. Isto era um trabalho. Cuspir no chão, tudo bem. Mas se aquilo ali tivesse uma ação, era um trabalho. E Jesus cospe no chão, forma lodo, né? Forma aquele lodo. Logo, ele já era passivo de punição porque trabalhou num dia de sábado. Trabalhou num dia de sábado. E agora, duas vezes, deve ser punido. Primeiro, por trabalhar num dia de sábado, e segundo, por ter curado um homem no dia de sábado. Quer dizer, ele fez um trabalho físico e um trabalho espiritual. Né? Então, dois pecados ele comete. O primeiro pecado de trabalhar e o segundo pecado de curar. Esse homem está blasfemando. Meus amados, os fariseus também lhes perguntaram sobre o ocorrido e obtiveram, né, a resposta do ex-cego. Versículo 15, né? Todos os fatos foram informados pelo homem e foram absolutamente legítimos, né? Aqueles fatos foram legítimos, a sua informação foi legítima. Porém, os religiosos foram incapazes de olhar para os fatos, ou para o fato, né, do modo correto. E em vez de se admirarem com a cura, ficarem até felizes em ver alguém da sua comunidade curado, eles afirmaram que Jesus não era de Deus. Porque se fosse de Deus, não teria blasfemado o dia de sábado. Teria guardado o dia de sábado. Como os fariseus, né, estavam divididos, eles recorreram ao cego para obter mais informação. E o cego deu sua opinião. Qual foi sua opinião sobre Jesus? Ele era um profeta. Eu não tenho ainda consciência, conhecimento que seja o Messias. Não tenho. Mas que é um profeta, é. Que é um profeta, é. Porque ele é poderoso. Ele realizou a minha cura. Então, que ele é de Deus, é.
Os fariseus e os pais do cego. A coisa foi andando, né? A coisa foi crescendo, né? Tomando forma maior. Então os fariseus não acreditaram na história do cego. Não. Ou não quiseram acreditar, né? E mandaram buscar seus pais. Vamos ver agora o que os pais falam, né? Então o que os cegos respondem? O que os pais respondem? É este meu filho. Este é o meu filho. Este é o meu filho. E que nasceu cego. Nasceu cego. Mas como é que agora vê? Não sei. Não sei. Não sei. Ele tem idade. Ou seja, ele é maior de idade. Pergunta para ele. Pergunte para ele. Que é cego, eu sei. Agora, como foi curado, eu não sei. Pergunte para ele. Ele tem idade. Ele responde por si. Interessante, não é? Interessante isto, não é? Os fariseus e o cego. Mais que dificuldade, né? Agora vamos dizer, olha, você tem que dar glória a Deus. Tem que dar glória a Deus. Porque isso aí é obra de Deus, não desse homem, porque ele é pecador. Ele é pecador. Dá glória a Deus. Aí o rapaz responde, olha, se é pecador eu não sei. Isso aí não é comigo. Vocês têm que saber disso aí. Se é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego, nasci cego e agora vejo. Isto aí, para mim, é incontestável. Eu nasci cego, mas agora vejo. Então, irmãos, vejam o versículo 25, né? Até esse ponto, ele se limitou aos fatos. Mas logo ele percebeu que os fariseus estavam tentando enredá-lo, né? Colocá-lo em dificuldade, para anular o seu testemunho. Queriam fazer daquele rapaz mentiroso, mesmo diante de uma realidade. Mesmo diante de uma realidade. Então veja, irmãos, que nesse momento, aquele homem, não é? Ele pronunciou a verdade, mesmo sem saber ao certo a identidade de Jesus. Ele estava disposto a pagar o preço pela verdade, né? E o resultado foi óbvio. Foi óbvio. Como ele insistisse que foi curado e que o homem era um profeta, então já que você não nega isso aí, você não tem parte conosco. E o expulsaram da sinagoga. E o expulsaram da sinagoga. Meus irmãos queridos, a cura da cegueira espiritual. Isto aí foi maravilhoso. Maravilhoso para aquele homem. A cura da cegueira espiritual. Jesus e o cego, versículo 35 ao 39. Aquele rapaz foi expulso da sinagoga, não é? Não teve credibilidade, ninguém acreditou nele, preferiram então expulsá-lo da sinagoga. Então o homem que tinha sido cego, ele foi encontrado por Jesus e agora ele é desafiado à fé. Desafiado à fé. Jesus pergunta para aquele rapaz, você crê no Filho do Homem? Crê no Filho do Homem? Ora, aquele rapaz, ele já tinha fé, porque ele acreditava que tinha sido um profeta. Agora vem o caminho da salvação. Interessante. É a fé no Filho do Homem, ou no Filho de Deus, né? A saber, em Cristo. Agora está no caminho da salvação. Você não está longe do reino, não. Você já... E esse título ele foi utilizado, né, irmãos, para identificar o papel de juiz. Papel de juiz. O papel de advogado. Né? Juiz, advogado. O homem então perguntou, mas quem é, Senhor, para que eu creia nele? Me indique quem é esse Filho do Homem, para que eu creia nele. Me indique. Então, meus amados, o momento mais importante da vida daquele homem não foi o momento da sua cura física, não. Foi o momento
maravilhoso da sua cura espiritual. Aquele foi um momento precioso. E a resposta dele foi, de maneira inequívoca, sem pestanejar: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. E o adorou. Eu creio, Senhor. E o adorou. Meus irmãos queridos, às vezes o homem tem a fé, mas não tem o conhecimento. Ele tem a predisposição de crer, mas não tem o conhecimento, não é? Então ele é como aquela terra que está fértil, que a terra está propícia para a semeadura, mas ele não tem a semente. Então no momento que você lança a semente, aquela terra produz a 100 por um, como Jesus fala da semeadura, não é? A 100 por um, porque a terra está propícia e a semente é boa. Então cai de cheio, né? Como aquele homem, ele já estava com o coração predisposto para crer. Agora faltava só conhecer. E Jesus se apresenta a ele e ele diz: eu creio, Senhor. E se prostra e o adora. Então observe, meu irmão, o desenvolvimento da compreensão do homem que fora curado. Observe, né? Primeiro ele achou que Jesus era só um homem. Era só um homem. Depois ele acha que Jesus é um profeta, porque vai evoluindo a sua fé. É um profeta. E por fim, ele reconheceu que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Messias, o prometido do Antigo Testamento. Precioso, não é? Precioso o crescendo da fé daquele homem. Maravilhoso. Até conhecer a Jesus. Então, meus amados irmãos, a síntese principal está nas palavras de Jesus. Quais? Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Se tornem cegos. Meus irmãos queridos, apesar da missão de Jesus não ser especificamente de juízo, este é o resultado inevitável da sua vinda. Então, o processo judicial, podemos dizer assim, né, já opera naqueles que não sentem necessidade de Cristo. Já começa a operar naqueles, né, que não sentem necessidade de Cristo. E de tal maneira que permanecem nas trevas da ignorância, enquanto os que aceitam a luz ficam cada vez mais esclarecidos. Cada vez mais esclarecidos. Então veja o processo dos fariseus. Foi, até não querer ouvir mais. E prefere então expulsar o homem da sinagoga. E agora o processo espiritual deste homem. Passa achando que foi um homem bom, que o curou, dali passa para um profeta, e dali passa o Filho de Deus, o Messias. Maravilhoso isto, né? Maravilhoso isto. Meus amados, meus queridos irmãos, é maravilhoso observar este crescendo da palavra de Deus, né? Então, o que nós pensamos sobre Jesus Cristo? O que você pensa? O que eu penso? Então, essa resposta, ela vai revelar o seu entendimento sobre a vida eterna. Como cremos em Jesus? De que maneira? Isto vai determinar a nossa vida futura, nossa vida eterna. Então, nós não podemos achar que Jesus era apenas um homem bom, ou um bom homem, não é? É importante o reconhecimento da sua plena divindade, da sua messianidade. É preciso isto. Então, observemos os versículos 40 e 41, né? Jesus e os fariseus. Os fariseus ouviram, né, Jesus e questionaram Jesus. Por acaso nós também somos cegos? Olha que coisa interessante, né? Por acaso nós também somos cegos? E a prepotência dos fariseus, né, contra Jesus
vai escancarar a cegueira espiritual deles, a sua cegueira espiritual. Então, o homem que fora curado era um cego que acreditou em Jesus e passou a ver. Passou a ver. Os fariseus eram cegos que acreditavam que podiam enxergar, mesmo sem Jesus. Mesmo sem Jesus. Vejamos então que Jesus ele replica seu argumento, dizendo que a cegueira de ignorância pode ser perdoada. A cegueira da ignorância pode ser perdoada, mas não se perdoa a cega autossatisfação, a qual os impossibilitava, né? E os impossibilita de perceber a verdade. Quer dizer, eles tinham uma cegueira pela autossatisfação. Nós queremos que seja assim. E isto aí impossibilitava que eles vissem a verdade, né? Vissem a verdade. Tanto maiores seus privilégios, quanto maior sua condenação. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eles tiveram o privilégio de um real conhecimento sobre Jesus. Mas preferiram não crer. Preferiram não crer. Então maior será a sua condenação pela sua dureza de coração, não é? Dureza de coração. E é terrível isso, não é? Então Jesus diz o seguinte: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Fisicamente falando, né? Fisicamente falando. Mas porque agora dizem, nós vemos, né? O pecado de vocês permanece. Porque vocês veem. Vocês veem. Não aceitam porque não querem. Vocês não aceitam porque não querem. Vocês veem, mas não aceitam. Então, irmãos, o ensino de Jesus é: eu sou a luz que faz com que pessoas sejam iluminadas. Iluminadas. E passem a ver. Eu sou a luz que clareia mentes e corações, de tal maneira que as pessoas que andam em treva possam ver. Possam ver. Precioso isso, né? Mas, para aqueles que acham, né, que podem ver por conta própria, não, que nós somos discípulos de Moisés, e ele nos deu a lei, e nós conhecemos a lei, e nós seguimos a lei, então nós podemos nos achar por conta própria. Não precisamos da sua luz. Então, eu sou a mensagem de julgamento. Para este Jesus diz, eu sou a mensagem de julgamento. Então, observe, irmão. Ao mesmo tempo que Jesus é a mensagem de salvação, a mensagem de livramento, também ele é a mensagem de condenação. Condenação. Porque ele vai dizer no outro texto, não é? A luz veio ao mundo, não é? Mas os homens preferiram as trevas, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque as suas obras eram más. Então, meus amados, Jesus, a sua mensagem é de julgamento, é de condenação para aqueles que estão em trevas. Para aqueles que estão em trevas. Né? É por isso que Jesus vai afirmar neste evangelho: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas terá a luz da vida. É muito interessante se observar isto. Então, meus amados ouvintes, concluindo este nosso estudo, né, sobre aquele sinal maravilhoso da cura do cego de nascença,
nós vamos ver que esse estudo, ele revelou quão importante é olharmos para Jesus Cristo e reconhecermos toda a sua autoridade, seja sobre questões físicas ou questões espirituais. Não importa qual seja a questão, ele tem autoridade para cuidar de tudo, para resolver tudo. Se a nossa demanda é física, ele pode transformar. Se nossa demanda é espiritual, ele também pode realizar o milagre que precisamos, não é? O milagre que precisamos. Então, amados, que a verdade expressa no versículo 39, qual seja, do versículo 39, vamos examinar, 9:39, o que é que João está terminando para nós. Disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. A visão ou a cegueira é uma escolha nossa. Ou nós escolhemos enxergar ou escolhemos ignorar. É interessante que o salmista diz: desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Meus amados irmãos, com os olhos vendados, nós não conseguimos enxergar as maravilhas da lei de Deus. Não conseguimos. Ah, mas eu sou crente, eu sou um cristão exemplar. Mas há coisas que atrapalham nossa visão. E nós precisamos às vezes, de um colírio. Assim como Jesus fala para as igrejas lá da Ásia, precisamos de um colírio para que possamos enxergar melhor, ver melhor. Porque às vezes a nossa visão está um pouco parca e não permite que nós enxerguemos com clareza. Então, queridos, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, como aquele cego de nascença que não conseguia enxergar, mas ele passou a ver espiritualmente e fisicamente também, após um encontro genuíno com Jesus. E os que veem se tornem cegos, aqueles que pela prepotência, pelo orgulho, estão vendo tudo, mas se negam a enxergar as maravilhas de Deus. Jesus diz que estes são cegos. Então, amados, não permitamos que esta cegueira se perpetue em nossos corações. E assim nós vamos conseguir enxergar a vida num outro prisma, num outro aspecto, numa outra direção, num outro sentido. E assim as maravilhas de Deus e as maravilhas que são procedentes, oriundas da salvação, nós possamos enxergar com clareza e por elas fazermos como fez o cego, darmos glórias a Deus, glorificarmos o nome de Deus. Que o Senhor a todos abençoe e até uma próxima oportunidade.